Bom dia, pessoal! Estamos aqui para ler o capítulo 8 do livro Os Meninos da Rua Paulo. Nós iremos ler o capítulo todo juntos, mas eu vou fazer em 2 vídeos porque ele é longo, é um capítulo bem emocionante, tem muita coisa aqui interessante para acontecer, tá bom? Então vou pedir para vocês se sentarem, abrirem no capítulo 8, sentarem confortavelmente e acompanharem junto comigo, que é uma leitura compartilhada. Então, enquanto eu leio, é importante que vocês acompanhem no livro também, tá bom? Vamos lá! O dia da guerra era um lindo dia de primavera. De manhã choveu e no colégio, durante o recreio, os meninos espiavam com tristeza o céu pela janela. Temiam que a chuva impedisse toda a guerra. Mas por volta do meio-dia cessou a chuva e o céu clareou. A 1 hora já brilhava o sol primaveril, a calçada secara e quando os garotos saíram do colégio fazia novamente calor e a brisa trazia perfumes bons das montanhas de Buda. O melhor tempo que se podia desejar para uma batalha. A areia acumulada nos fortes molhara-se, mas secou um pouco, de forma que ficou até melhor para o preparo das bombas. A 1 hora, a azáfama era geral. Todos corriam para casa, e a 1/4 para as 2, já o exército estava no ground em grande alvoroço. Alguns rapazes guardavam ainda no bolso o pão do almoço e comiam-no aos poucos. De qualquer maneira, a excitação era menor que na véspera, quando ainda não sabiam o que os esperava. O aparecimento dos embaixadores dissipara, substituindo-a por uma expectativa grave. Agora já sabiam a hora da luta e conheciam-lhe as características. Continham a custo o desejo de lutar e aguardavam a batalha com impaciência. Mas na última meia hora, Boca alterou o plano. Ao se reunirem, os meninos verificaram com surpresa que diante dos fortes 4 e 5 havia um fosso largo e profundo. Os mais assustadiços pensaram logo em algum ardil do inimigo e odiaram Boca. Viu o fosso? Vi. Quem o fez? Iano, hoje de manhãzinha por encomenda minha. Para quê? Para modificar parte do plano. Olhou para suas notas e chamou os chefes dos batalhões A e B. Estão vendo este fosso? Estamos. Sabem o que é uma trincheira? Não sabiam. A trincheira, disse Boca, serve para abrigar a tropa, escondê-la aos olhos do inimigo e permitir-lhe que só entre em ação no momento oportuno. Segundo o plano primitivo, vocês deviam postar-se no portão da Rua Paulo, mas verifiquei que isso não daria certo. Por isso, vocês esconderão seus batalhões na trincheira. Quando a tropa inimiga penetrar pelo portão da Rua Paulo, os fortes entrarão imediatamente a bombardeá-la. O inimigo há de avançar em direção aos fortes, pois não verá a trincheira aos pés das pilhas de lenha. Quando chegar a 5 passos da trincheira, vocês se levantarão e começarão a bombardeá-lo. Nesse ínterim, os fortes continuarão a jogar bombas por sua vez. Então vocês sairão da trincheira e se atirarão sobre o inimigo. Não repelirão logo para o portão, mas esperarão que nós tenhamos liquidado o exército da Rua Maria e só principiarão a rechaçar o outro quando eu mandar tocar o sinal de ataque. Logo que nós tivermos encurralado a tropa da Rua Maria no barracão, a tripulação dos fortes 1 e 2 transferir-se-á aos outros fortes, e o nosso exército da Rua Maria virá em vosso auxílio. A tarefa de vocês consistirá apenas em deter o inimigo. Compreenderam? Compreendemos. Eu mandarei então dar o sinal de ataque. A esse tempo, os nossos efetivos já serão duplo dos do inimigo, pois metade das suas tropas já estará aprisionada no barracão. Segundo as regras, em combate de grupo, podemos ser mais numerosos. Só em combate singular é proibido que 2 pessoas ataquem uma só. Enquanto Boca pronunciava essas palavras, Iano aproximou-se da trincheira e deu umas enxadadas para acabá-la. Depois derramou nela mais uma carrada de areia. Entretanto, a guarnição dos fortes trabalhava com aplicação, num vai-vém incessante no alto das pilhas. Os fortes estavam feitos de tal modo que por cima do parapeito só apontavam as cabeças. Os ocupantes fabricavam bombas de areia. Inclinavam-se, desapareciam, reapareciam no alto de cada forte. O vento agitava uma bandeirinha vermelha e verde. A bandeira só faltava ao forte número 3, o da esquina. Era a bandeirinha levada havia tempos por Chicoate, e que não fora substituída, porque os meninos pretendiam reconquistá-la na batalha. Estava certo, mas nos lembremos ainda de que essa bandeira tão atribulada foi vista pela última vez na mão de Gerbi. Depois de retirada por Chicoate,
os camisas vermelhas a esconderam nas ruínas da ilha. Dali fora levada por Nemetchek, cujos pequenos rastros tinham sido descobertos na areia. Na memorável noite em que o loirinho aparecera de repente, aos camisas vermelhas como que caído do céu, os Pastor lhe haviam arrancado das mãos, e ela voltara ao arsenal secreto entre os tomahawks. Dali, Gereb a furtara, para ser agradável aos meninos da Rua Paulo. A essa altura, Boca lhe disse que a bandeirinha não lhes interessava furtada. Queriam reconquistá-la honrosamente. Assim, pois, na véspera, logo depois da retirada dos embaixadores dos camisas vermelhas, outra embaixada partiu da Rua Paulo para o Jardim Botânico com a bandeira. Era integrada por Weiss e Chonakosh, comandados por Chelly, o qual, levando a bandeirinha bicolor embrulhada em papel de jornal, conduzia desfraldada a outra branca. Ao chegarem à ponte da ilha, onde o inimigo estava em grandes deliberações, foram avistados pelas sentinelas. Alto lá! Quem são vocês? Chelly tirou de sob o paletó a bandeira branca e levantou-a bem alto sem pronunciar uma palavra. Não sabendo o que convinha fazer em tal ocorrência, as sentinelas chamaram: Hurraó! Há estranhos aqui! Foi o próprio Chicoate que apareceu na ponte. Ele já conhecia a praxe e deixou entrar os embaixadores. Vieram embaixada? Sim. Que desejam? Chelly adiantou-se. Trouxemos de volta essa bandeira que vocês nos tiraram. Ela nos foi devolvida, mas assim não a queremos. Tragam-na com vocês à guerra, e se conseguirmos tirá-la de suas mãos, tê-la-emos conquistado. Se não, vocês ficarão com ela. Eis o recado do meu general. Acenou a Weiss, que desembrulhou a bandeira com extrema gravidade e a beijou antes de entregá-la. Chefe do arsenal Sedbenix, gritou Chicoate. Ausente, responderam-lhe entre as moitas. Chelly observou. Ele acaba de desincumbir de uma embaixada na Rua Paulo. É verdade, disse Chicoate. Esqueci-o. Venha então o seu substituto. Abriram-se os ramos das moitas e o pequeno e ágil Wendell postou-se diante do chefe. Receba das mãos dos embaixadores a bandeira, disse-lhe este, e coloque-a no arsenal. Depois virou-se para os embaixadores. Na batalha, a bandeira será conduzida pelo chefe do arsenal, Sesbenix. Eis a minha resposta. Chelly ia erguer novamente a bandeira branca em sinal de despedida, quando o chefe dos camisas vermelhas observou. A bandeira provavelmente lhes foi restituída por Gereb. Ninguém disse nada. Atis insistiu. Foi Gereb? Chelly perfilou-se. Não tenho ordens para responder, disse em tom militar. E virando-se para os seus subordinados, sentido, avante! Deixou o chefe inimigo. Chelly deve-se fazer-lhe justiça. Não desmereceu a sua fama de elegante, de granfino. Fizera as coisas direito, recusando-se a denunciar ao inimigo, fosse quem fosse, nem sequer o próprio traidor. Chicoate sentia-se um tanto humilhado e gritou com raiva a Wendell, que não se mexia, com a bandeira na mão. Por que está perdendo tempo aqui? Leve a bandeira para o arsenal. Wendell retirou-se, vexado, e não deixou de observar de si para si. Digam o que disserem. São formidáveis esses rapazes da Rua Paulo. Não é que pela segunda vez deixam boquiaberto o terrível Chicoate? Foi assim que a bandeira voltou à ilha, e eis porque não havia sinal no forte número 3. As sentinelas já estavam a postos, cavalgando, respectivamente, uma cerca da Rua Paulo, outra a da Rua Maria. De entre os grupos que se movimentava, atarefado entre as pilhas, destacou-se Gereb. Postou-se diante de Boca e juntou os calcanhares. Meu general, queria fazer-lhe um pedido. Que é? O senhor general ordenou-me que me colocasse no forte número 3, que fica na esquina e é o mais perigoso, além de faltar-lhe a bandeira, que eu já o trouxe de volta uma vez. Pois então, eu desejo um posto ainda mais perigoso. Já troquei de lugar com Barabás, que estava encarregado da trincheira. Ele é um bom atirador, pode ser aproveitado no forte, e eu, por mim, quero combater abertamente na primeira fila da trincheira. Consinta, por favor. Boca mediu com um olhar. Apesar de tudo, Gereb, você é um bom rapaz. Consente? Consinto. Gereb perfilou-se, mas não se retirou. Que quer você ainda? Quero dizer apenas, declarou embaraçado o artilheiro,
que gostei muito quando você disse: "Você é um bom rapaz, Gerbi", mas fiquei muito triste com o apesar de tudo. Boca sorriu. Não é minha culpa. Foi você quem o quis. Mas agora nada de sentimentalismos. Meia volta, marcha, apostos. Gerbi retirou-se, desceu contente a trincheira e entrou a fabricar bombas de areia molhada. No mesmo instante, uma figura suja saiu da trincheira. Era Barabás. Gritou para a Boca. Consentiu? Sim, respondeu o general. O que mostra que ainda não acreditavam em Gerbi. Esta é a sorte do traidor. Desconfiam dele mesmo quando fala a verdade. Mas a palavra do general dissipou as dúvidas de Barabás, que trepou no forte da esquina. Via-se de baixo como se apresentou ao comandante. Logo depois, as duas cabeças desapareceram atrás do parapeito. Lá também se trabalhava em amontoar as bombas de areia. Decorreram, assim, alguns minutos. Aos olhos dos rapazes eram horas e a impaciência aumentou tanto que se ouviram gritos como este. Será que eles mudaram de ideia? Assustaram-se. Estão preparando algum ardil. Não vem mais. Poucos minutos depois das duas, o ajudante de ordens percorreu todas as posições com a ordem de que todos deviam aguardar o general perfilados, em silêncio absoluto. Ele ia proceder à última revista de tropas. Mal acabava de transmitir a ordem à última posição, Boca apareceu na primeira, mudo e severo. Olhou primeiro para o exército da Rua Maria. Lá tudo estava em ordem. Os 2 batalhões o aguardavam aos 2 lados do portão em posição de sentido. Os comandantes deram um passo à frente. Está certo, disse Boca. Estão a par de sua tarefa? Estamos sim. Simulamos fuga. Depois disso, ataque pelas costas. Sim, general. Em seguida, visitou o barracão. Abriu a porta e pôs na fechadura, do lado de fora, a grande chave enferrujada. Deu-lhe uma volta para ver se funcionava bem. Depois olhou os 3 primeiros fortes. Havia 2 meninos em cada um deles. As bombas de areia estavam prontas, amontoadas. No forte número 3 havia um número de bombas 3 vezes maior do que nos outros. Era o forte principal. Ali 3 artilheiros se perfilaram quando o general apareceu. Nos fortes número 4 e 5 havia bombas de reserva. Não mexam nessas, disse Boca, pois a areia de reserva serve para termos material. E se eu mandar que os artilheiros dos outros fortes se transfiram para cá? Sim, general. No forte número 5, a guarnição estava torcendo de tal maneira que no momento em que o general chegou até lá, um artilheiro demasiadamente zeloso berrou-lhe: Alto! Quem é você? O outro deu-lhe um empurrão e Boca repreendeu: Não reconhece nem o seu general, idiota! Depois acrescentou: Seria mais simples fuzilar logo um soldado desses. O zeloso artilheiro levou um susto mortal, não considerando o quanto era pequena a probabilidade de um fuzilamento ali no terreno. Nem Boca percebeu ter dito dessa vez uma bobagem, coisa que lhe acontecia muito raramente. Continuou a sua inspeção e chegou à trincheira. No fosso profundo, viu 2 batalhões de cócoras. No meio deles estava Gerbi, com um sorriso feliz nos lábios. Boca subiu para o peito da trincheira. Rapazes, gritou com entusiasmo, a sorte da batalha depende de vocês. Se conseguirem conter o inimigo, até o exército da Rua Maria cumprir com a sua tarefa, ganharemos a batalha. Notem bem isto. A resposta foi um urro geral. Sempre de cócoras na trincheira, os soldados dos 2 batalhões gritavam, agitavam o chapéu sem se levantarem, o que oferecia espetáculo bastante grotesco. Silêncio, bradou o general. E foi para o centro do ground, onde Colnay o esperava com a corneta. Ajudante de ordens! As ordens! Temos de nos transferir para um lugar de onde se possa ver todo o campo de batalha direitinho. Os generais costumam olhar a batalha do alto de uma colina. Nós, então, subiremos ao telhado do barracão. Um momento depois, já estavam no alto do barracão. A corneta de Colnay refletiu um raio de sol, o que deu ao ajudante de ordens aspecto bastante marcial. Os artilheiros mostravam uns aos outros. Olhe! Nesse instante, saiu do bolso de Boca o binóculo de teatro que já apareceu uma vez, quando da excursão ao Jardim Botânico. Passou a correia do binóculo pelo ombro, o que o fez assemelhar-se extraordinariamente ao grande Napoleão, salvo pequenas diferenças. Era um general de verdade. Levou o binóculo aos olhos e esperou. Um historiador deve ser o mais atento possível à cronologia.
Anote-se, portanto, que 6 minutos depois se ouviu um som de corneta do lado da Rua Paulo. Era uma corneta estrangeira e a sua voz excitou grande alvoroço no meio dos batalhões. Estão chegando! Passou de boca em boca. Boca empalideceu um pouco. Agora, disse a Konai, é agora que se decide a sorte do nosso império. Poucos segundos depois, as duas sentinelas saltaram do alto da cerca e procuraram atingir correndo o barracão, em cujo telhado se encontrava o general. Pararam diante do barracão e perfilaram-se. O inimigo está chegando! Apostos! Ordenou Boca. E as duas sentinelas correram para os seus respectivos lugares. Um para a trincheira, outro para o exército da Rua Maria. Boca pôs o binóculo e disse baixinho ao Konai, leve a corneta à boca. Konai obedeceu. De repente, Boca baixou a luneta, corou e disse em voz excitada, toque! Ressoou o sinal. Os camisas vermelhas pararam diante das duas portas do império. A luz do sol refletiu-se nas pontas prateadas de suas lanças. Com suas camisas vermelhas e seus bonés vermelhos, pareciam diabos vermelhos. As cornetas deles também tocavam para o ataque, e o ar estava cheio de acentos belicosos. Konai tocava sem parar um instante. Tá, trá, ouvia-se do alto do barracão. Boca procurou identificar Chicoate com o auxílio da luneta. Ei-lo! Exclamou. Chicoate veio com seu exército da Rua Paulo. Sesbenix também está com ele, carregando a nossa bandeira. O nosso exército da Rua Paulo terá osso duro para roer. Os que viam pela Rua Maria eram chefiados pelos mais velhos dos Pastor. O porta-estandarte agitava uma bandeira vermelha. As 3 cornetas tocavam sem parar. Os camisas vermelhas continuavam imóveis nos portões, em fileiras cerradas. Estão planejando alguma coisa, disse Boca. Tanto faz, gritou o ajudante de ordens, cessando de tocar um instante para recomeçar logo depois com toda a força dos pulmões. Trá. De repente, as cornetas dos camisas vermelhas silenciaram e o seu exército da Rua Maria soltou um possante grito de guerra. Urra! E penetraram pelo portão. Os nossos o receberam firmes, como se quisessem aceitar a batalha, mas isso durou apenas alguns segundos. Logo depois, entraram a correr em debandada, conforme as instruções do plano. Bravo! Exclamou Boca. E imediatamente olhou para a Rua Paulo. O exército de Chicoate não entrara pelo portão aberto, permanecia em absoluta imobilidade na rua. Boca assustou-se. Que é isso? Algum ardil, respondeu Konai a tremer. Depois olharam-se novamente para a esquerda. Os nossos correram e os camisas vermelhas se atiraram em seu encalço, berrando a valer. Mas Boca, que até então observara com uma gravidade e quase com espanto a inatividade do batalhão de Chicoate, fez uma coisa que nunca fizera antes em toda a sua vida. Jogou o boné para o ar, soltou um grito e pôs-se a dançar no alto do barracão, como se estivesse enlouquecido, de forma que a casinha carcomida por um triz não desabou. Estamos salvos! Gritou ele. Atirou-se sobre Konai, abraçou-o, beijou-o, arrastando a dançar com ele. O ajudante de ordens não compreendia. O que é que você tem? Boca mostrou o exército de Chicoate que continuava imóvel. Está vendo? Estou. Não compreende? Não. Como é burro. Estamos salvos, vencemos. Não compreende ainda? Não, absolutamente. Não vê que continuam imóveis? Claro que vejo. Não entram, estão esperando. Estou vendo. Mas estão esperando o quê? O quê? Estão esperando que o batalhão do Pastor tenha acabado a sua tarefa na Rua Maria. Só depois disso é que eles vão atacar. Eu compreendi logo quando vi que não atacavam ao mesmo tempo. A nossa sorte quis que eles fizessem um plano igual ao nosso. Queriam que Pastor enxotasse parte do nosso exército para a Rua Maria. A essa altura, os dois agrediriam a outra parte. Pastor pelas costas, Chicoate pela frente. Mas não terão nada disso. Venha! E principiou a descer do telhado. Aonde? Perguntou Konai. Venha comigo. Aqui nada mais temos para fazer, pois eles não vão arredar pé. Vamos ajudar o exército da Rua Maria. O exército da Rua Maria fez as coisas otimamente. Correu para todos os lados diante da serraria em volta das amoreiras. Usavam de muita habilidade, pois chegavam a soltar gritos como estes.
Ai de nós, estamos liquidados, estamos perdidos. Os camisas vermelhas perseguiam-nos aos urros. Boca só desejava saber se iam mesmo cair na armadilha. Os nossos, com efeito, desapareceram de súbito aos dois lados da serraria, refugiando-se em parte no barracão, em parte na cocheira. Peguem-nos, ordenou o pastor. Os camisas vermelhas seguiram-nos atrás da serraria. Toque! Berrou Boca. A corneta ressoou para que os fortes começassem um bombardeio. Ouviu-se um coro triunfal de vozes juvenis gritando nos 3 primeiros fortes e os baques surdos das bombas de areia. Boca estava vermelho e tremia em todo o corpo. Ajudante de ordens! Gritou. Presente! Corra à trincheira e diga-lhes que esperem. Esperem até eu mandar tocar para o ataque. Os fortes da Rua Paulo que esperem também. O ajudante de ordens precipitou-se. Mas, perto do barracão, deitou-se de bruços e, abrigado pelo parapeito, avançou de rastos até a trincheira para não ser visto pelo inimigo, que continuava imóvel diante do portão. Passou a ordem cochichando ao soldado mais próximo e depois voltou para junto do general de rastos como viera. Está feito, anunciou. Atrás da serraria, o ar era sacudido pelos berros. Os camisas vermelhas pensavam ter vencido. Os 3 fortes os bombardeavam a valer, impedindo-os de subir as pilhas de lenha. No forte da esquina, o famoso forte número 3, Barabás, em mangas de camisa, lutava como um leão. Não fazia outra coisa senão atirar contra o mais velho dos Pastor. As bombas de areia macias caíam uma após outra na cabeça de Pastor, cada uma acompanhada de um grito de Barabás. Tome lá, velhinho! A areia fofa enchia os olhos e a boca de Pastor, que espirrava furioso. Espere, já vou aí! Berrava fora de si. Pois venha! Gritava Barabás. E apontava e atirava. O chefe inimigo recebia nova carga de areia no rosto e estouravam salvas nos fortes. Ande, coma areia! Berrava esquentado Barabás. E continuava a atirar com as 2 mãos, sempre contra Pastor. Seus 2 companheiros seguiam-lhe o exemplo. Era um prazer ver o serviço do forte da esquina. A infantaria, nesse ínterim, aguardava silenciosa, na cocheira e no barracão, a ordem de avançar. Os camisas vermelhas já se encontravam a pé dos fortes, travando um combate encarniçado. Pastor deu-lhes nova ordem. Trepem nas pilhas! Pá! Exclamou Barabás, atirando contra o nariz do chefe. Pá! Ecoaram os outros fortes também, arremessando verdadeira chuva de areia na cabeça dos assaltantes. Boca pegou Conai pela mão. A areia está escasseando, disse. Estou vendo daqui. O próprio Barabás está atirando só com uma das mãos. Entretanto, mandei colocar no forte da esquina a quantidade tripla de munição. Com efeito, o bombardeio parecia estar enfraquecendo. Como vai ser? Perguntou Conai. Boca já se tranquilizara. Venceremos. Nesse instante, o forte número 2 cessou o bombardeio. Evidentemente, não havia mais areia. Chegou o momento, gritou Boca. Corra para a cocheira e ordene o ataque. Ele mesmo correu ao barracão, escancarou a porta e gritou para dentro. Assalto! Os 2 batalhões avançaram no mesmo instante, um da cocheira, outro do barracão. Chegavam no momento oportuno. Pastor já se encontrava com um dos pés no alto do forte número 2. Atracaram-se a ele, puxaram-no para o chão. Os camisas vermelhas ficaram perturbados. Pensavam que os fugitivos se tinham recolhido entre as pilhas de lenha e que os fortes se destinavam a manter o inimigo afastado delas. E eis que aqueles que pouco antes lhes fugiam, agora os atacavam pelas costas. Correspondentes de guerras verdadeiros que assistiram às batalhas de verdade dizem que o maior perigo que ameaça um exército é a confusão. Os generais têm menos receio de centenas de canhões que de uma confusãozinha de nada, que pode em poucos instantes transformar-se num verdadeiro caos. Pois se a confusão enfraquece um exército de verdade, armado de fuzis e de canhões, como é que uns soldadinhos de infantaria, cujo uniforme consista apenas em camisas de esporte vermelhas, poderiam resistir a esse perigo? Os assaltantes não compreendiam. De início, nem perceberam que os adversários, surgidos de repente atrás deles, eram os mesmos que pouco antes lhes haviam desaparecido da vista. Pensavam que se tratava de um exército novo. Só ao reconhecerem alguns, atinaram com o que acontecera. De onde vêm estes agora? De dentro da terra? Gritou o pastor, enquanto 2 braços fortes o puxavam do alto do forte para o chão. O próprio Boca estava combatendo. Escolheu para si um dos camisas vermelhas e entrou em luta com ele. Durante a luta, achou o jeito de empurrar o adversário habilmente para o barracão.
O camisa vermelha compreendeu que não conseguiria vencer Boca por meios legítimos e deu-lhe uma rasteira. Do alto dos fortes, onde vários soldados acompanhavam o duelo, ouviram-se protestos. Deu rasteira! Que vergonha! Boca tinha caído, mas levantou-se imediatamente e berrou para o adversário. Você deu rasteira! Quer dizer que as leis não valem mais! Fez um sinal a Kounai e o camisa vermelha, apesar de se debater, foi levado para o barracão. Boca fechou a porta sobre ele e disse arfando. É um estúpido! Se tivesse respeitado as regras, eu não conseguiria vencê-lo, mas como as violou, deu-nos o direito de atacá-lo a dois. E voltou correndo ao campo de batalha, onde se processava uma série de duelos. O pouco de areia que ainda permanecia nos dois primeiros fortes servia aos artilheiros para jogarem sobre os adversários que lutavam. Os fortes da Rua Paulo aguardavam em silêncio a sua vez. Kounai ia entrar em luta, mas Boca impediu. Não lute, vá correndo aos fortes número 1 e 2. Ordene que a guarnição dos dois se transfira imediatamente para os fortes 4 e 5. Kounai atravessou os pares em luta e levou a ordem. Logo as bandeiras desapareceram dos fortes 1 e 2, levadas pelos soldados para a nova linha de combate. De todos os lados se ouviu um grito de triunfo. O maior de todos ressoou quando Chonakosh pegou o Pastor, o terrível e invencível Pastor, levantou-o e carregou-o para o barracão. Mais um minuto e já Pastor estava batendo na porta do barracão com uma impotente fúria do lado de dentro. Era o indício de uma barafunda geral. Os camisas vermelhas sentiam que estavam perdidos. Perderam definitivamente a cabeça ao ver desaparecer seu chefe. Sua única esperança era o ataque de Chicoate, que talvez corrigisse a derrota deles. Entretanto, uns após outros iam sendo empurrados para o barracão em meio aos gritos de triunfo que se sucederam e chegaram até os ouvidos do outro exército, que permanecia imóvel na entrada da Rua Paulo. Chicoate passeava diante da linha da frente, dizendo com um sorriso orgulhoso: ouviram? Daqui a pouco ouviremos o sinal. Com efeito, entre os camisas vermelhas, fora combinado que, apenas o batalhão de Pastor concluísse a sua tarefa do lado da Rua Maria, a corneta tocaria. Então, Pastor e Chicoate iniciariam um ataque simultâneo. Mas o pequeno Wendel, que era o corneteiro do batalhão Pastor, já estava batendo desesperadamente na porta do barracão, onde se encontrava preso com os companheiros, e a sua corneta, cheia de areias, descansava silenciosa no forte número 3, no meio de outras presas de guerra. Enquanto isso, Chicoate continuava tranquilo no portão da Rua Paulo, encorajando seus homens. Paciência, logo que ouvirmos o sinal, atacaremos. Mas o sinal tão esperado não vinha. O barulho tornava-se cada vez mais fraco e dava a impressão nítida de vir de algum recinto fechado. E quando os dois batalhões, de boné vermelho e verde, acabaram de empurrar o último camisa vermelha para o barracão, o que deu ensejo ao mais poderoso brado de triunfo jamais ouvido no ground, percebeu-se no batalhão de Chicoate um movimento nervoso. O mais moço dos Pastor deu um passo à frente. Parece-me, disse ao chefe, que aconteceu algo de ruim. Por quê? As vozes que ouço não são dos nossos, são todas vozes estranhas. Chicoate levantou-se. Com efeito, ele também percebeu que aquilo era uma música de gargantas estranhas, mas continuou a simular tranquilidade. Não lhes aconteceu nada, estão combatendo em silêncio. É o que é. Os da Rua Paulo estão berrando porque se acham em perigo. Aí, como se fosse para desmentir essas palavras, ouviu-se da Rua Maria um coro de vivas bem claros. O que? Exclamou Chicoate. São vivas! O mais moço dos Pastor disse excitado. Quem está em perigo não costuma dar vivas. Talvez fosse melhor não prever como certa a vitória do exército de meu irmão. E Chicoate, que era um rapaz inteligente, sentiu então que seus cálculos se tinham malogrado e até que perdera a batalha toda, pois agora ele devia enfrentar a força inteira dos da Rua Paulo, sua última esperança, o toque de corneta tão esperado, continuava não vindo. Mas ouviu-se outro toque de uma corneta desconhecida. Dirigia-se ao exército de Boca e significava que o exército de Pastor estava aprisionado até o último homem e que viria agora o ataque pelo lado do terreno. Ao toque, o exército da Rua Maria dividiu-se em dois, e uma parte apareceu ao lado do barracão, a outra ao lado do Forte 6, de trajes algo amarrotados, mas com bom humor triunfal, enrijecida pela batalha vitoriosa. Agora, Chicoate sabia com inteira certeza que o exército de Pastor estava derrotado.
Durante alguns segundos, encarou fixamente os batalhões recém-chegados do inimigo. Depois, voltou-se de chofre para o mais moço dos pastores. Mas, se foram derrotados, disse-lhe inquieto, onde estão? Se foram repelidos para a rua, por que não se apressaram a reunir-se a nós? Olharam para a rua Paulo. Sesbenix correu mesmo até a rua Maria. Não se via ninguém, a não ser alguns transeuntes e um carro de feno a passar vagarosamente. Não vi nenhum deles, anunciou Sesbenix com desespero. Mas então, que fim levaram? Só então se lembrou do barracão. Foram presos, exclamou, transtornado pela cólera. Levaram uma surra e foram aprisionados no barracão. Agora suas palavras, em vez de desmentido, receberam uma confirmação. Do lado do barracão, ouviu-se um barulho surdo. Os presos batiam com os punhos nas tábuas, mas em vão. Dessa vez, o barracão manteve-se fiel aos da Rua Paulo, não deixando que lhe derrubassem a porta ou as paredes. Aguentava firme os golpes. Os prisioneiros organizavam lá dentro um concerto infernal, querendo com seu barulho atrair a atenção do exército de Chicoate. O pobre do Wendel, a quem havia tirado a corneta, fez porta-voz com as duas mãos e berrou a não poder mais, imitando a voz do instrumento. Chicoate virou-se para o seu exército. Rapazes, gritou. Pastor perdeu a batalha. Depende de nós salvar a honra dos camisas vermelhas. Avante! Assim como estavam numa única fila larga, os camisas vermelhas penetraram no terreno e, a passo de corrida, iniciaram o ataque. Mas Boca estava novamente no alto do barracão, em companhia de Kounai, e sua voz superou a música infernal de gritos e berros que subia de baixo. Toca a corneta! Assalto! Fortes! Fogo! E os camisas vermelhas estacaram de repente em seu avanço rumo à trincheira. 4 fortes puseram-se a bombardeá-los, um após outro. Uma nuvem de areia os envolvia, tirava-lhes a vista. Reservas! Avante! Gritou Boca. As reservas correram para a frente ao encontro dos assaltantes, enquanto na trincheira a infantaria continuava inativa, esperando a sua vez. As bombas choviam dos fortes sobre os combatentes, e mais de uma ia esfarelar-se nas costas de algum menino da Rua Paulo. Não é nada! Gritavam. Avante! Agora tudo estava envolvido na nuvem de areia. Quando num dos fortes se esgotava o estoque de bombas, a guarnição jogava areia em pó a mãos cheias. No meio do terreno, a 20 passos apenas da trincheira, os 2 exércitos se revolviam, se debatiam confusos por entre as nuvens de poeira. Só de vez em quando aparecia um boné vermelho e verde ou uma camisa vermelha. Mas o exército da Rua Paulo já estava cansado, ao passo que o de Chicoate entrou em combate com forças inteiras. A luta parecia aproximar-se da trincheira, o que significava que os da Rua Paulo não conseguiam conter os vermelhos. Por outro lado, quanto mais a batalha se aproximava dos fortes, tanto mais seguramente as bombas alcançavam os alvos. Barabás alvejou novamente o general inimigo. Não é nada não, gritou. Vá comendo, é apenas areia. Ele ia e vinha no alto do forte como um diabrete, rindo à farta, soltando berros e curvando-se com a rapidez do relâmpago para apanhar novas bombas com as mãos lestas. Em vão, a reserva de Chicoate havia trazido a areia em saco. Não a podia utilizar, pois todo homem tinha o que fazer na linha de frente. Jogaram, pois, os sacos ao chão para combater com mais facilidade. Nesse ínterim, as 2 cornetas não deixavam de ressoar, excitando a luta. A de Kounai, do alto do barracão, a do mais moço dos pastores do meio da peleja. Agora o inimigo estava a menos de 12 passos da trincheira. Bem, Kounai, disse Boca, mostre agora do que é capaz. Desça a trincheira sem se preocupar com as bombas e depois de chegar, toque a assalto. Os da trincheira devem romper fogo. Quando esgotarem a munição, poderão atacar. Olá! Gritou Kounai e saltou do telhado do barracão. Dessa vez, não ia rastejando, mas corria de cabeça levantada para a trincheira. Boca lhe gritou alguma coisa, mas sua voz foi abafada pelo barulho da peleja e pelo ressoar perpétuo da corneta inimiga. O general seguiu com os olhos o seu ajudante de ordens para ver se conseguia levar a notícia à trincheira antes que os camisas vermelhas enxergassem a tropa escondida ali. Um rapaz espadaúdo destacou-se da massa dos combatentes e saltou na frente de Kounai, agarrando-o pelo braço. Estava acabado. A ordem não podia ser cumprida. Irei eu mesmo, disse Boca desesperado. Ele também pulou do chão e dirigiu-se correndo para a trincheira. Alto! Berrou-lhe Chicoate. Boca sentia que deveria aceitar o combate com o general inimigo, mas com isso podia arriscar tudo. Continuou, pois, a corrida em direção à trincheira. Chicoate atirou-se no encalço dele.
Você é um covarde, gritou. Foge de mim, mas espere que eu pego de qualquer jeito. Pegou de fato no próprio momento que Boca se jogou na trincheira. Este mal teve tempo de gritar: fogo! Nesse momento, Chicoate recebeu umas 10 bombas frescas na camisa vermelha, no boné vermelho, no rosto vermelho. Vocês são os diabos! Gritou. Será que estão surgindo do fundo da terra? A essa altura, o fogo da artilharia funcionava em toda a linha. Os fortes atiravam bombas de cima, a trincheira de baixo. Nuvens novas de poeira se levantavam, e vozes novas também, pois os defensores da trincheira, até então condenados ao silêncio, vieram juntar-se às outras tropas. Boca julgou chegado o momento para o ataque final. Pôs-se na extremidade da linha de combate, a 2 passos apenas de Konai, ainda empenhada em luta com camisa vermelha que o atacara. Pulou no parapeito da trincheira, arrancou de lá a bandeira vermelha e verde, ergueu-a no alto e deu a última ordem. Assalto geral! Avante!